Juliana, do canal Bíblia Sagrada. Eu já estou aqui com um convidado muito especial, o Samuel Azevedo, pra gente falar um pouco sobre o livro dele aqui, ó. Se apresenta aí pra gente, Samuel. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Samuel Azevedo, eu sou do estado de Alagoas e vim parar aqui em Brasília gravando no canal Bíblia Sagrada com a Juliana. Então, bora lá, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o livro. Como é que foi que surgiu a ideia do livro? Como é que isso aconteceu? Então, Juliana, esse livro surgiu no ano passado, né, 2017, em um momento onde a gente saiu de um emprego fixo que a gente estava. Quando a gente saiu desse emprego, a gente ficou preocupado na questão financeira, como nós iríamos nos manter, né? Porque imagina só, uma mãe com 25 anos está pedindo dinheiro ao pai. Tem como não. Aí fica difícil, né? Eu tenho 20, eu não tô pedindo mais. 25 anos. Aí você tem que fazer alguma coisa, já sei. Eu vou escrever um livro para me ganhar dinheiro com esse livro. Eu lembro que eu entrava dentro do meu quarto, orava a Deus, pedia inspiração ao Espírito Santo, ligava o computador, abria o Word e não saía nada. Eu passei dias e horas orando por isso, orando, até que o Espírito Santo veio e falou comigo e disse: você precisa corrigir a motivação do seu coração, porque de fato a motivação do meu coração estava errada, que era ganhar dinheiro com aquilo que eu desejava. E eu mudei a minha oração. Eu lembro que eu passei a orar de forma diferente. Eu disse: Deus, então me dá um livro para que outras pessoas sejam transformadas através desse livro. E de repente, em 6 dias, surge o livro Conhecendo a Deus. Eu passei a entender coisas importantes que nós precisamos aprender para a nossa caminhada cristã, que é a respeito das motivações e intenções do nosso coração. Nós podemos até ter bons projetos, nós podemos até ter boas ideias, mas se a intenção e a motivação do nosso coração não estiver alinhada à vontade de Deus, Deus não vai nos abençoar. Uma vez eu escutei o pastor Edmund Kivitz, que ele diz uma frase interessante: Deus não abençoa projetos, Deus abençoa intenções. Ou seja, aquilo que desejamos fazer pode ser até bom, mas se a intenção não for correta, não será abençoado por Deus. E quando a gente alinha a motivação do nosso coração, porque motivação é a junção de 2 palavras, motivo e ação. Então nós devemos fazer uma pergunta, colocar uma interrogação antes de fazermos algo. Por que eu vou fazer isso? Para quem eu vou fazer isso? Qual o fim disso que eu vou fazer? Qual o propósito? Quando a gente vê que aquilo está alinhado à vontade de Deus, Deus abençoa e a coisa começa a fluir e Deus faz aquilo que Ele deseja. É igual, eu não sei se você falou isso lá na igreja quando você pregou, se tá no seu livro, agora eu não tô lembrando, mas é igual Ana e Penina. Isso. Quando Ana, ela queria o filho, mas ela sempre pedia porque ela queria esfregar na cara de Penina. Queria o filho para ela. Ela queria aquele filho. A bênção para ela. E tudo mais, e quando ela muda a oração. Exatamente. E fala: não, eu quero um filho e vou entregar ele pro Senhor. O Senhor não só dá aquele filho pra ela, como ela tem outros filhos depois disso. Filhos, exatamente. Então eu creio que a nossa intenção de fazer as coisas muda tudo. Exatamente, a gente quando entende que tudo aquilo que Deus libera para nós não é simplesmente para nós, mas para que através de nós outras pessoas sejam abençoadas. É um entendimento que eu sempre falo, né? Nós não somos uma represa, nós somos um canal de Deus. Então a represa, ela recebe e fica armazenada nela, o canal não. O canal ele recebe, passa por ela, passa pelo canal e chega até outras pessoas. Quando a gente tem esse entendimento, Deus faz fluir mais sobre a nossa vida. Sim, a pessoa ela só recebe um obeso espiritual. Exatamente. Tipo, e eu acho que isso tem até como o entendimento de o que nós estamos fazendo aqui. Sim. Porque não é sobre nós, não é sobre o que eu quero, o que eu vou fazer, pro meu interesse. Porque na nossa vida tem até uma música que fala que nunca foi sobre nós, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre quem Deus é tudo sobre quem Ele é, a gente tá aqui por Ele, a gente só existe. Em Atos fala que nós vivemos, nos movemos e existimos por Ele. Então não é sobre o que eu quero pra minha vida, o meu interesse, é sobre o que Ele quer e o que Ele quer é muito melhor. Sim, a vontade dele é melhor, Romanos 12:2 isso, é boa, agradável e perfeita. Sim. Só que para nós vivermos a vontade de Deus, a gente precisa decidir se a gente quer a nossa vontade ou nós queremos a vontade de Deus. E é uma linha muito tênue dentro do nosso coração, né? Muitas vezes nós queremos viver aquilo que planejamos e não aquilo que Deus planejou. E sempre que nós aceitamos o convite de Jesus de irmos até Ele, nós seremos também convidados a deixar algumas coisas para trás. O próprio Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Antes de seguir Jesus,
a gente precisa negar a nós mesmos, negar a nossa vontade, negar o nosso desejo. Só que, cara, não tem nada de mais magnífico nessa vida do que nós vivemos a vontade de Deus. Nada se compara a vivermos o propósito que Deus tem para cada um de nós, a cumprirmos a missão que Ele estabeleceu para cada um de nós. E como você falou, não é sobre nós. Eu acredito que a função dos filhos é manifestar o Pai, é mostrar o Pai, é apontar para o Pai. Jesus, ele era unigênito, ou seja, o único. Ele se tornou primogênito quando morreu, porque ele é o primeiro de muitos. E nós somos esses muitos que precisamos, enquanto filhos de Deus, manifestarmos a nossa filiação e revelarmos o Pai às outras pessoas através da nossa vida, das nossas palavras, das nossas ações. Eu vou botar, tá? Tá feito um mistério muito... Então deixa o menino rodar! Deixa o menino! Até falando um pouco sobre propósito, quando a gente olha nos olhos de Jesus, é como se a gente visse um espelho, porque a gente descobre coisas sobre Ele, automaticamente a gente começa a nos compreender, começa a ter a nossa identidade revelada. E isso tem muito a ver sobre fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque muita gente entra em crises existenciais por não saber o que estão fazendo aqui na Terra, por não encontrarem o seu propósito. Às vezes por realmente não saber, por não conhecer a Deus, mas quando a gente conhece Jesus, a gente deixa coisas para trás e não é só, vou conhecer Jesus e abandonar tudo porque conheci Deus, estou na igreja, é tudo proibido. Não, na verdade é o contrário. A gente renuncia a coisas até que são permitidas porque a gente entende que existe algo maior e algo melhor. Porque Deus nos conhece, Ele nos vê exatamente como Ele nos criou para ser. Então quando a gente se relaciona com Ele, a gente deixa coisas para trás para seguir a vontade dEle. E a vontade dEle é o nosso propósito. A gente não precisa ficar correndo atrás do nosso chamado. O que eu vou fazer? A gente precisa correr atrás de conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Exatamente. Acho que propósito e identidade, eles estão aliançados, né? Sim. A gente não cumpre o nosso propósito enquanto a gente não sabe a nossa identidade. E falando a respeito de identidade, eu costumo dizer que nós descobrimos quem nós somos quando nós descobrimos quem Deus é. Sim. Né? Quando nós sabemos quem Deus é, nós sabemos quem nós somos. É Deus ele meio que imprime em nós a nossa identidade através da voz dele. Foi a voz de Deus que chamou Samuel. Foi a voz de Deus que chamou Jeremias. Foi a voz de Deus que chamou Isaías. Foi a voz de Deus que imprimiu em Jesus a identidade de filho amado, né? E eu falo muito a respeito disso, da necessidade de nós ouvirmos a voz de Deus. E nós só conseguimos ouvir a voz de quem nós temos intimidade. Tem pessoas que chegam na nossa casa, batem na porta e dizem: fulano, você já sabe quem é a pessoa pela voz, porque é uma pessoa que você tem relacionamento, tem intimidade. E para a gente discernir a voz de Deus, a gente precisa disso. Mateus 6,6. Entrar no quarto, fechar a porta no secreto, e a gente vai passar a perceber de forma nítida, de forma mais fácil, a respeito da voz de Deus. Até no nosso dia a dia, na rotina do dia a dia, trabalhando, indo para o canto, fazendo compras na rua, Deus dá um direcionamento, uma palavra de conhecimento sobre alguém, você sabe que aquilo é a voz de Deus. Testifica no seu espírito que aquilo é a voz de Deus. Sim. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de intimidade. Ouvir a voz de Deus, Deus se manifesta nas pequenas coisas. Algo que Deus tem trabalhado muito na minha vida é que eu levo uma vida muito corrida, tipo, fazendo milhares de coisas no meu dia a dia. E eu não sou uma pessoa muito detalhista. Tipo assim, alguém vai me contar uma história, eu falo, conta só o desfecho, não precisa ficar contando os detalhes. Eu não sou de ficar, e aquela pessoa falou isso, e foi como? Não, eu sou muito básica, assim. E Deus tem me atentado aos detalhes, porque é onde Ele mais tem falado comigo, porque Ele se manifesta nas pequenas coisas. Sim. Igual o João Paulo falou que um cachorro falou com ele. Exatamente. Que Deus falou através de um cachorro. Deus, ele age no natural para vir o sobrenatural. Sim. Deus, por exemplo, quando Deus deseja manifestar a cura sobre alguém, não vai bradar um anjo, eu quero curar essa pessoa. Isso pode acontecer? Pode, mas geralmente não acontece. Geralmente é uma inspiração que vem dentro de nós e a gente precisa arriscar, né? A gente tem que ter essa ousadia no espírito de ir lá, conversar com aquela pessoa a respeito de algo que porventura possa estar acontecendo. De repente Deus vai dando diretriz, vai mostrando algo especificamente, de repente, bum, o sobrenatural acontece. É igual, mas isso aí
tem se tornado as coisas, Deus falou comigo até, eu ainda não terminei de ler o livro dele, gente, mas é uma coisa que ele fala no livro dele que é uma coisa que eu converso muito com os meus amigos dessa galera, porque Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Porque a gente tem vivido um tempo como igreja, tipo assim, de intimidade, de se falar muito sobre secretos, de Espírito Santo. E as pessoas se tornou muito banal falar que Deus é seu amigo, que Deus fala com você. Sim. Só que a gente tem que ter um temor muito grande pra dizer que Deus tá falando, porque primeiro que a maior confirmação é que Deus não vai falar nada contrário à palavra. Exatamente. Então se você lê a palavra, se você conhece a palavra de Deus, você tá sentindo algo no seu coração, se a palavra não testificar, aquilo já pode ser seu. Eu costumo dizer que as pessoas querem as manifestações visíveis, né? Sim. Deus falou comigo, então ela sobe no microfone, pega, Deus está falando isso, isso e isso. E a gente precisa ter um cuidado muito grande entre a voz de Deus e a voz da nossa alma. Sim. Que é algo que geralmente acontece, né? Os nossos sentimentos envolvem a nossa alma e sentimentalmente nós podemos achar que estamos sendo usados por Deus nesse sentido, né? No livro eu falo muito que a voz de Deus está filtrada através da palavra. Então tudo aquilo que Deus falar, que não passar pelo filtro da palavra, a gente precisa ter dúvida. Eu cito um exemplo interessante, por exemplo, quando alguém está interessado em outra pessoa que não é do mesmo convívio... Como é que eu vou dizer? Tu não tem afinidade alguma? Não, que é tipo jogo desigual. Eu pensei em outra coisa aqui, eu pensei em profetada, porque já chegou um menino e falou isso que te digo, Deus manda te dizer que você vai casar comigo. Não, mas foi esquecer de falar com você, né? Deus não tá falando, Deus não tá falando comigo, né? Aí tu vai desobedecer Deus. Por exemplo, quando uma pessoa está afim de outra e aquela pessoa não compactua dos mesmos princípios cristãos que a outra pessoa. Então há um julgo desigual nisso. E julgo desigual não é apenas uma discrepância religiosa. O julgo desigual ele pode ser social, pode ser psicológico, pode ser qualquer coisa que não compactue com as pessoas que estejam unidas, né? De repente a menina fica afim daquela pessoa e diz, não, ela vai se converter, não, ela vai aceitar Jesus através da minha vida. Eu aprendi que ninguém muda ninguém, que pastor não muda ninguém, que igreja não muda ninguém, somente o Espírito Santo de Deus é capaz de transformar alguém verdadeiramente. Então, namoro não é missiologia, né? Não é missionário, não é algo que Deus usa para ajudar outras pessoas a se converterem. Se eu quiser se converter, as pessoas namorar todo mundo que eu quero aí converter, fica difícil, né? Ai, mas é verdade. Tipo assim, eu acho que hoje em dia a coisa mais fácil de tirar alguém da igreja é um relacionamento. Tipo Sim, assim, acontece porque muito. o relacionamento ele abala a sua área emocional e quando você tá com a sua área emocional abalada, parece que só existe isso, parece que o mundo vai acabar. E, tipo assim, se colocar num relacionamento em julgo desigual, além de ser pecado, porque a Bíblia diz que é pecado, não se coloque em julgo desigual, é algo que não é da vontade de Deus, mas muita gente está achando que pode ser de Deus. Já que tocou no assunto, eu vou ficar até mais um pouco em postura aqui falar sobre isso, cara. Porque é algo que me toca muito. Eu sou solteiro também, né? E há uma pressão muito grande da igreja sobre os solteiros, cara. Eu nunca vi, parece que o solteiro é um ET, é um ser humano que não tá vivendo. Não coloca a mão na cabeça não, porque eu sei que você é solteira também. Mas é isso aí mesmo que as pessoas fazem isso. Cara, a igreja do Senhor precisa parar de pressionar as pessoas para casarem. Ele tá fazendo um desabafo. Não é assim. Por favor, parem.